Imagina ser humilhada na frente de todo mundo. E do nada um desconhecido riquíssimo se levantar e dizer que você é a esposa dele. Parece absurdo? Então segura, porque isso aqui envolve orgulho ferido, uma mentira que sai do controle, um acordo improvável e dois teimosos que juram não misturar sentimentos, mas o coração deles tem outros planos. E antes que você pense que já viu algo assim, deixa eu te avisar. Essa história tem reviravolta, segredos, medo de não ser suficiente e aquele tipo de química que ninguém consegue esconder. Fica comigo até o final, porque o que começa como um teatro vai virar algo que nem eles imaginavam. Vamos começar. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Elisa Carvalho nunca imaginou que aquele sábado à noite terminaria sendo o pior da sua vida. O restaurante Mesanote estava lotado como sempre, com seus clientes elegantes e exigentes. Ela equilibrava a bandeja com perfeição, servindo as mesas com o sorriso profissional que havia aprendido a manter mesmo nos dias difíceis. Tudo estava correndo bem até que ela chegou na mesa 15. Um casal na casa dos 40, ele de terno impecável e ela coberta de joias caras, olhava o cardápio com expressões de superioridade. Elisa se aproximou com educação. Boa noite, já escolheram o que vão pedir? A mulher levantou os olhos com desdém. Demoramos 20 minutos para conseguir um copo d'água decente nesse lugar. Que tipo de serviço é esse? Me desculpe, senhora. O restaurante está bem cheio hoje, mas posso... Cheio? Isso é desculpa para incompetência? O homem interrompeu com voz áspera. Pagamos caro para comer aqui e somos tratados assim? Elisa sentiu o rosto esquentar. Senhor, eu realmente sinto muito. Posso trazer algo enquanto decidem o pedido? Você pode trazer um gerente. A mulher bateu a mão na mesa, chamando a atenção das mesas ao redor. Essa garçonete incompetente não sabe fazer o trabalho dela. As conversas ao redor começaram a cessar. Elisa sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Suas mãos tremiam ligeiramente, segurando o bloco de pedidos. Por favor, vamos resolver isso com calma. Ela tentou, mas sua voz saiu fraca. Calma. Você quer que eu tenha calma depois de ser maltratada por uma empregadinha que provavelmente nem terminou o ensino médio? A mulher praticamente gritou. As lágrimas começaram a arder nos olhos de Elisa. O gerente finalmente apareceu, mas ficou ali parado, claramente sem saber como lidar com a situação, sem perder clientes importantes. Olha o tipo de gente que vocês contratam, o homem continuou. Incompetente, lerda, provavelmente está aqui porque não consegue nada melhor na vida. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Elisa. Ela queria correr, desaparecer, morrer de vergonha ali mesmo. Várias pessoas tiravam os celulares, provavelmente gravando sua humilhação pública. Foi quando uma voz grave e autoritária cortou o ambiente como uma lâmina. Com licença, mas acho melhor vocês medirem as palavras quando falam da minha esposa. Todos se viraram. Um homem alto, absurdamente elegante em um terno sob medida, levantou-se de uma mesa próxima. Seus olhos escuros estavam fixos no casal com uma intensidade que fez o ambiente inteiro congelar. Elisa piscou, confusa. Esposa? Ela nem conhecia aquele homem. Ele caminhou até ela com passos firmes e a envolveu pelos ombros de forma protetora. O toque era suave, mas firme. Elisa sentiu o perfume caro dele, uma mistura de amadeirado com algo refrescante. Pietro Jordão, ele se apresentou ao casal com frieza. E essa mulher que vocês estão humilhando publicamente é minha esposa. Sugiro que escolham muito bem as próximas palavras. O casal empalideceu instantaneamente. A mulher abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir falar. Nós não sabíamos. O homem gaguejou. Não sabiam. Pietro inclinou a cabeça, sua voz carregada de desprezo. E isso faz diferença? Vocês acham aceitável tratar qualquer pessoa dessa forma? Senhor Jordão, O gerente finalmente reagiu, suando frio. Você. Pietro o cortou sem sequer olhar.
mantendo os olhos no casal. Estava ali parado assistindo minha esposa ser destratada. Vamos conversar sobre isso depois. Por favor, Sr. Jordão, foi um mal-entendido. A mulher tentou se recuperar, mas sua voz tremia. O mal-entendido foi de vocês ao pensarem que podiam humilhar alguém publicamente sem consequências. Pietro apertou levemente o ombro de Elisa. Agora vão se desculpar adequadamente com ela. Pedimos desculpas, eles disseram quase em uníssono com as cabeças baixas. Não para mim, Pietro disse friamente. Para ela. O casal se virou para Elisa, que ainda estava em choque, tentando processar o que estava acontecendo. Pedimos desculpas sinceras pelo nosso comportamento, a mulher disse, genuinamente envergonhada agora. Foi inadequado e lamentável, o homem completou. Pietro não esperou mais nada. Simplesmente guiou Elisa em direção à saída, mantendo-a próxima. Ela o seguiu como se estivesse em transe, suas pernas se movendo automaticamente. O restaurante inteiro os observava em silêncio absoluto. Alguns sussurravam entre si. O gerente parecia à beira de um colapso nervoso. Quando finalmente cruzaram as portas e chegaram à calçada, a brisa fresca da noite atingiu o rosto de Elisa. Só então Pietro a soltou delicadamente e deu um passo para trás. Respira, ele disse com gentileza. Já passou. Elisa finalmente o encarou de verdade. Ele era ainda mais bonito de perto, com traços marcantes e uma presença que impunha respeito natural. Mas a confusão em sua mente era maior que qualquer outra coisa. Quem é você? Ela conseguiu perguntar, sua voz ainda tremendo. Por que fez isso? Pietro deu um meio sorriso, enfiando as mãos nos bolsos. Meu nome é Pietro Jordão, e eu menti lá dentro. Você não é minha esposa. Mas aquelas pessoas não mereciam saber disso. Elisa ficou parada na calçada, ainda processando as palavras dele. O barulho do trânsito ao redor parecia distante, abafado pela confusão na sua cabeça. Você mentiu? Ela repetiu incrédula. Por quê? Pietro deu de ombros com naturalidade. Porque você não merecia passar por aquilo. E porque pessoas como elas só entendem quando alguém com poder as coloca no lugar. Mas você nem me conhece. Não preciso conhecer para saber que ninguém merece ser humilhado publicamente. Ele estudou o rosto dela por um momento. Você está bem? Precisa sentar? Elisa percebeu que suas pernas ainda tremiam. Ela assentiu fracamente. Tem uma cafeteria a 2 quadras daqui. Deixa eu te levar lá. Você toma algo quente e se acalma. Depois cada um segue seu caminho, prometo. Ela deveria ter dito não. Deveria ter agradecido e ido embora. Mas algo na voz dele, na forma genuína como ofereceu ajuda, fez com que concordasse. Caminharam em silêncio pelas ruas iluminadas. Elisa estava consciente demais da presença dele ao seu lado, da diferença gritante entre eles. Ele usava um relógio que provavelmente custava mais que seu aluguel de 1 ano. A cafeteria era aconchegante e quase vazia àquela hora. Pietro escolheu uma mesa no canto e pediu 2 cafés sem nem perguntar o que ela queria. Curiosamente, Elisa não se importou. Então, ele começou quando o silêncio se estendeu. Quanto tempo você trabalha naquele lugar? 2 anos, Elisa respondeu, mexendo na xícara. Ou trabalhava. Provavelmente fui demitida agora. Se te demitirem por isso, seria a prova final de que aquele lugar não merece você. Ela deu uma risada sem humor. Fácil falar quando se tem dinheiro. Touché. Pietro sorriu de leve. Mas não estou errado. Elisa finalmente o encarou direito. Por que fez aquilo mesmo? Não tenta me convencer que foi só bondade. Pessoas como você não fazem nada sem motivo. Pessoas como eu? Ele arqueou uma sobrancelha, mas não parecia ofendido. Que tipo de pessoa você acha que eu sou? Rica, poderosa, acostumada a conseguir o que quer. Tudo verdade, ele admitiu sem vergonha. Mas acredite ou não, eu realmente não suporto injustiça. E aquela situação estava me irritando profundamente. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, o vapor do café subindo entre eles. Foi Pietro quem quebrou o silêncio novamente, mas dessa vez sua voz estava diferente, mais séria.
Posso ser honesto com você sobre algo? Elisa franziu a testa. Agora você pede permissão? Ele riu baixinho. Justo. A verdade é que eu estou com um problema. Um problema que aquela mentira que contei no restaurante me fez perceber que talvez tenha uma solução. Que tipo de problema? Pietro respirou fundo, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Minha família está me pressionando para casar. Principalmente minha avó, Iraci. Ela não me dá um dia de paz, sempre cobrando, sempre dizendo que estou ficando velho, que preciso de estabilidade. E você não quer casar? Não é isso. Só não encontrei a pessoa certa ainda. Mas minha avó não aceita essa resposta. Ela marca jantares com filhas de amigas, cria situações constrangedoras, me liga 3 vezes por dia. Elisa estava começando a ver aonde aquilo ia dar e não gostou nem um pouco. Então eu tive uma ideia, Pietro continuou, olhando diretamente nos olhos dela. E se você fingisse ser minha namorada por um tempo? Só o suficiente para minha família me dar um respiro. Você está maluco? Elisa se afastou instintivamente. Você acabou de me conhecer. Eu sei como soa, mas pensa bem. Você provavelmente perdeu seu emprego hoje por minha causa, indiretamente. Deixa eu compensar isso. 6 semanas. Só 6 semanas fingindo que estamos juntos. Alguns jantares em família, talvez. Um evento ou outro, e eu te pago bem por isso. Me pagar? Elisa sentiu a indignação subir. Você acha que eu sou o quê? Não, não. Pietro levantou as mãos. Não é assim. É um trabalho, entende? Como uma atriz. Você estaria me prestando um serviço genuíno. Mentir para sua família. Tecnicamente sim, mas seria mentira que não machuca ninguém. Pelo contrário, daria paz para todo mundo. Elisa balançou a cabeça, incrédula. Isso é loucura. É uma proposta inusitada, ele corrigiu. Mas pensa na compensação financeira. Você não precisaria se preocupar com aluguel, contas, nada disso por um bom tempo. E tudo o que precisa fazer é jantar com uma família algumas vezes. Famílias ricas e julgadoras, imagino. Minha mãe Carmen é doce. Minha irmã Luísa é divertida. Só minha avó Iraci que é intensa. Elisa mexeu no café já frio. Sua cabeça estava girando. A proposta era absurda, fora da realidade. Mas ele tinha razão sobre uma coisa. Ela precisava do dinheiro. Desesperadamente. Se eu concordasse, ela começou devagar. E estou dizendo se teria regras. Os olhos de Pietro brilharam. Claro, qualquer regra que você quiser. Nada físico, nenhum beijo real, nada além de talvez segurar mãos em público. Concordo totalmente. A farsa acaba em exatamente 6 semanas, não um dia a mais. Perfeito. E você me paga metade adiantado. Pietro estendeu a mão sem hesitar. Temos um acordo? Elisa olhou para a mão dele tão segura e firme. Isso era loucura. Loucura total. Mas quando mais na vida ela teria uma oportunidade dessas? E francamente, depois da humilhação de hoje, o que ela tinha a perder? Ela apertou a mão dele. Temos um acordo. Ótimo. Pietro sorriu, genuinamente aliviado. Então vamos precisar criar nossa história. Como nos conhecemos, há quanto tempo estamos juntos? Espera, isso é agora? Quanto antes melhor. Minha avó provavelmente já está ligando, querendo saber quando vai me ver de novo. Ele puxou o celular. Que tal termos nos conhecido em uma exposição de arte há 3 meses? Você gosta de arte? Eu nunca fui em uma exposição de arte na vida. Perfeito. Então foi sua primeira vez e eu te ajudei a entender as obras. Começamos a conversar e descobrimos que tínhamos muito em comum. Elisa revirou os olhos, mas não conseguiu conter um sorriso. Você realmente pensou em tudo, não é? Eu sou bom em planejar. Ele piscou para ela. Vai ver, é por isso que ainda não me casei naturalmente. Enquanto Pietro começava a detalhar a história inventada deles, Elisa se pegou observando-o falar. A animação genuína no rosto dele, o brilho nos olhos, a forma como gesticulava, explicando cada detalhe. Ela estava entrando em território desconhecido, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente da rotina sufocante de sempre. Talvez aquilo fosse loucura, mas seria uma loucura interessante.
Então, Pietro disse, terminando de digitar algo no celular. Amanhã, eu mando um carro, buscar você às 10. Vamos escolher algumas roupas adequadas para os jantares. Nada muito extravagante, só o suficiente para você se sentir confortável. Roupas caras que vou usar por 6 semanas e depois nunca mais. Roupas que você pode ficar depois, se quiser. Considere parte do pagamento. Elisa suspirou. Você já tem resposta para tudo, não tem? Quase tudo. Ele sorriu. Seu endereço, eu ainda não tenho. Ela ditou o endereço, consciente de como soava simples comparado ao mundo dele. Mas Pietro apenas anotou sem nenhum julgamento visível. Pronto. Amanhã 10 horas. E Elisa? Ele esperou até ela olhar para ele. Obrigado por aceitar. Eu sei que é estranho, mas prometo tornar isso o menos desconfortável possível. Você me deve isso mesmo depois de me custar meu emprego. Tecnicamente foram aqueles clientes horríveis que te custaram o emprego. Tecnicamente você interferiu e piorou a situação. Touché novamente. Pietro se levantou, deixando o dinheiro na mesa. Vem, vou pedir um carro para te levar em casa. Eu posso pegar o ônibus. Não quando está sob minha responsabilidade, mesmo que ainda não oficialmente. O carro que chegou era discreto, mas claramente caro. Pietro abriu a porta para ela, um gesto cavalheiresco que a pegou desprevenida. Até amanhã, Elisa Carvalho, minha namorada fake. Até amanhã, Pietro Jordão, meu namorado fake. No caminho para casa, Elisa ficou olhando pela janela, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. De humilhação pública a acordo bizarro com um milionário. Sua vida tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Elisa passou uma semana inteira se preparando mentalmente para o jantar na mansão do Jordão, decorando cada detalhe da história fabricada com Pietro. Eles se encontraram 3 vezes para alinhar informações, e a cada encontro ela ficava mais nervosa. Agora estava parada na frente do espelho do banheiro, ajeitando pela 10ª vez o vestido azul marinho que ele escolhera para a ocasião. Você consegue, ela sussurrou para o reflexo. É só um jantar, algumas horas e acaba. O interfone tocou. Elisa pegou a bolsa com mãos trêmulas e desceu. Pietro estava encostado no carro, impecável como sempre. Quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso. Você está linda. Você é obrigado a dizer isso, ela respondeu entrando no carro. Não sou não. Estou dizendo porque é verdade. Ele entrou do outro lado. Nervosa? Apavorada seria a palavra mais adequada. Pietro pegou a mão dela, um gesto que os dois haviam praticado. Vai dar tudo certo, lembra da nossa história? Nos conhecemos há 3 meses em uma exposição de arte contemporânea. Você me explicou o significado de uma obra abstrata e começamos a conversar. Saímos para jantar depois e ficamos conversando até às 3 da manhã. Perfeito. Viu? Você sabe tudo. Saber e convencer sua família são coisas diferentes. A mansão do Jordão era ainda mais intimidadora do que Elisa havia imaginado. Portões enormes, jardins impecáveis, uma fonte no meio da entrada circular. Ela engoliu seco quando o carro parou em frente à porta principal. Respira, Pietro disse baixinho, saindo e abrindo a porta para ela. Eu estou aqui. A porta foi aberta por uma empregada uniformizada antes mesmo que tocassem a campainha. Por dentro, a casa era um show de elegância, lustres de cristal, escadaria de mármore, obras de arte nas paredes. Pietro, uma mulher elegante na casa dos 50, apareceu no corredor, os braços abertos. Filho, que alegria! Mãe. Pietro a abraçou com carinho genuíno. Essa é Elisa. Elisa, minha mãe. Carmen. Carmen segurou as mãos de Elisa com um sorriso caloroso. Querida, Pietro falou tanto de você. Seja muito bem-vinda. O prazer é meu, dona Carmen. Obrigada pelo convite. Dona, por favor, me chama de Carmen. Ela puxou Elisa pelo braço. Vem conhecer o resto da família. A sala de jantar era do tamanho do apartamento inteiro de Elisa. Uma mesa enorme dominava o centro, já posta com louças que pareciam antiguidades caríssimas.
A namorada do Pietro chegou! Uma jovem na casa dos 20 e poucos se levantou de uma poltrona, toda sorridente. Eu sou a Luísa, a irmã chata. Chata é pouco, Pietro brincou, e Luísa deu um tapa no braço dele. Eu gostei de você, Luísa disse para Elisa. Qualquer uma que aguenta meu irmão merece respeito. Cadê a vovó? Pietro perguntou olhando ao redor. Chegando, uma voz respondeu da escadaria. Elisa se virou e sentiu o estômago apertar. Iraci Jordão descia os degraus com postura ereta, o olhar afiado varrendo cada centímetro de Elisa. Ela era uma senhora na casa dos 70, mas havia poder em cada passo que dava. Então essa é a moça misteriosa, Iraci disse, parando na frente de Elisa. Me deixa ver você direito. Elisa sentiu como se estivesse sendo radiografada. Iraci estudou seu rosto, seu vestido, sua postura, tudo em silêncio absoluto. O desconforto era palpável, mas havia algo nos olhos da anciã, algo que Elisa não conseguia decifrar, como se ela estivesse avaliando muito mais do que aparências. Vó... Pietro começou, mas Iraci levantou a mão. Bonita, ela declarou finalmente. Olhos honestos, boa postura. Você tem medo de mim, menina? Um pouco, Elisa admitiu, porque mentir para aquela mulher parecia impossível. Iraci deu uma risada curta e, por uma fração de segundo, seus olhos brilharam com algo parecido com aprovação. Pelo menos é honesta. Vamos jantar. A refeição começou relativamente tranquila. Carmen fazia perguntas educadas sobre o trabalho de Elisa, Luísa contava histórias engraçadas sobre Pietro na adolescência. Elisa começava a relaxar quando Iraci colocou o garfo no prato com um som que fez todos olharem. Então, Elisa, como você e meu neto se conheceram? Em uma exposição de arte, senhora. Há cerca de 3 meses. É exposição de arte. Iraci repetiu como se testasse as palavras. Seus olhos nunca deixaram o rosto de Elisa, estudando cada microexpressão. Você gosta de arte? Estou aprendendo a apreciar, Elisa respondeu cuidadosamente. E o que você faz da vida? Vó, Pietro interveio. Já conversamos sobre isso. Deixa a menina responder, Pietro. Iraci não tirou os olhos de Elisa. Não tenho nada contra perguntas diretas. Elisa respirou fundo. Eu trabalhava como garçonete. Agora estou procurando algo novo. Garçonete? Iraci tomou um gole de vinho, seus olhos ainda fixos em Elisa, com aquela intensidade perturbadora. E quanto tempo você pretende continuar com meu neto? Vó, dessa vez foi Luísa quem protestou. O quê? Não posso perguntar sobre as intenções da moça? Não desse jeito, Carmen disse suavemente. Mas Elisa sentiu algo se acender dentro dela. Ela estava cansada de ser julgada, de ser vista como inferior. Primeiro no restaurante, agora aqui. Se ia mentir, pelo menos mentiria com dignidade. A senhora quer saber se estou com Pietro pelo dinheiro? Ela perguntou diretamente. O silêncio foi imediato e pesado. Pietro a olhou com olhos arregalados. Carmen levou a mão à boca. Luísa parecia entre chocada e impressionada. Iraci, no entanto, não pareceu surpresa. Pelo contrário, um pequeno sorriso tocou os cantos de sua boca, tão sutil que quase passou despercebido. Como se Elisa tivesse acabado de passar em um teste que nem sabia que estava fazendo. Você é direta. Eu gosto disso. Então, está? Não. Elisa manteve a voz firme, e pela primeira vez naquela noite, as palavras saíram naturais, sem ensaio. Eu não me importo com dinheiro, senhora Iraci. Nunca me importei. Fui criada pela minha mãe sozinha, que trabalhou em 3 empregos para me dar educação e dignidade. Ela me ensinou que caráter vale mais que qualquer quantia no banco. Se eu quisesse um homem rico, teria aceitado as cantadas de vários clientes do restaurante. Estou com Pietro porque ele me trata com respeito, porque conversa comigo sobre coisas que importam, porque me faz sentir valorizada. O resto é só detalhe. A sinceridade na voz dela era impossível de ignorar. E não era mentira, não tecnicamente. Ela realmente admirava essas coisas em Pietro, mesmo que o relacionamento fosse falso. Iraci estudou Elisa por mais alguns segundos intermináveis. Seus olhos,
Pareciam ver através de tudo, através da história ensaiada, através das palavras decoradas. Mas o que ela viu ali, naquele momento, não foi a mentira do relacionamento. Foi algo mais profundo. Foi o caráter. Então, para surpresa de todos, ela sorriu abertamente dessa vez. Essa eu aprovo, ela disse simplesmente voltando a comer. Mas havia algo no tom dela, algo nas entrelinhas que ninguém mais na mesa captou. Não era a aprovação da farsa, era a aprovação de Elisa, da pessoa, que naquele momento, Iracy tomou uma decisão silenciosa. Daria tempo para aqueles dois descobrirem o que ela já tinha visto nas primeiras trocas de olhares. Havia centelhas reais ali. Só precisavam de tempo para se tornarem chamas. A tensão na mesa se dissolveu como mágica. Carmen soltou o ar que estava segurando. Luísa bateu palminhas baixinho. Pietro apertou a mão de Elisa debaixo da mesa, um obrigado silencioso. O resto do jantar fluiu naturalmente. Carmen compartilhou histórias da família. Luísa arrancou risadas de todos com suas piadas. Até Iracy se mostrou mais relaxada. Elisa começou a se sentir incluída, como se realmente pertencesse ali. Você já foi à Europa? Luísa perguntou animada. Eu e Pietro passamos um verão incrível em Paris quando éramos adolescentes. Nunca saí do Brasil, Elisa admitiu, mas sempre quis conhecer. Então Pietro precisa te levar. Ele adora viajar. Quando as coisas se acertarem no trabalho, quem sabe, Pietro disse, lançando um olhar carinhoso para Elisa, que quase pareceu real demais. Iracy observava tudo em silêncio, um leve sorriso conhecedor no rosto. Ela viu como Pietro olhava para Elisa quando achava que ninguém estava prestando atenção. Viu como Elisa corava quando ele tocava sua mão por baixo da mesa. Viu a química que nenhum dos dois ainda admitia. Sim, ela tinha tomado a decisão certa. Deixaria a farsa continuar, porque às vezes as melhores verdades nasciam das mentiras mais improváveis. Quando finalmente se despediram, já passava das 11 da noite. Carmen abraçou Elisa com afeto genuíno. Luísa fez questão de trocar números, até Iracy deu um tapinha aprovador no ombro dela. Você se saiu bem hoje, menina. Iracy sussurrou só para Elisa ouvir. Continue sendo você mesma. As palavras eram simples, mas havia camadas de significado nelas que Elisa não conseguia decifrar completamente. No carro, Pietro soltou uma gargalhada aliviada. Você foi incrível. Minha avó nunca aprova. Ninguém tão rápido nunca. E você conseguiu em um jantar. Eu só fui honesta. Foi mais que isso. Você foi autêntica. Ela sentiu isso. Ele olhou para Elisa com algo parecido com admiração. Você é impressionante, sabia? Para de exagerar. Não estou exagerando. A voz dele estava estranhamente séria agora. Você realmente é. O silêncio que se seguiu era diferente dos anteriores, carregado de algo não dito, algo perigoso. Elisa olhou pela janela, tentando ignorar como seu coração acelerava. Era só um acordo, ela repetiu para si mesma. Só um acordo temporário de 6 semanas. Mas a forma como Pietro olhava para ela fazia aquela mentira parecer cada vez menos convincente. As semanas seguintes se tornaram uma rotina estranha e confortável. Pietro ligava todos os dias, às vezes só para conversar sobre nada. Eles almoçavam juntos 2 ou 3 vezes por semana, jantavam nos lugares favoritos dele pela cidade, e Elisa percebia com crescente preocupação que estava começando a esperar por esses momentos. Você precisa conhecer esse lugar, Pietro disse numa tarde de sábado, estacionando em frente a uma pequena livraria antiga. Eu passava horas aqui quando era adolescente. Você numa livraria antiga? Elisa ergueu uma sobrancelha. Pensei que gente rica só frequentasse lugares chiques. Eu sou cheio de surpresas. Ele abriu a porta para ela. Vem. A livraria cheirava a papel velho e café. Prateleiras de madeira iam do chão ao teto, entupidas de livros de todas as épocas. Pietro caminhava entre as estantes com familiaridade, os dedos deslizando pelas lombadas. Eu me escondia aqui quando queria fugir das expectativas, ele confessou, sua voz mais baixa. Meu pai sempre quis que eu assumisse os negócios da família, que fosse esse empresário implacável.
Mas às vezes eu só queria ler em paz. Seu pai. Elisa hesitou. Você nunca fala dele. Ele morreu há 5 anos. Ataque cardíaco. Pietro puxou um livro da prateleira sem realmente olhar para ele. Era um homem difícil, exigente, nunca satisfeito com nada que eu fazia. Sinto muito. Não sinta. A gente não era próximo. Ele finalmente olhou para ela. Mas minha mãe e minha avó, elas são tudo para mim. Por isso essa pressão para casar me sufoca tanto. Eu sei que elas só querem minha felicidade, mas felicidade não é algo que se força, Elisa completou. Exatamente. Pietro sorriu. Você me entende. E ele estava certo. Elisa o entendia de uma forma que a assustava. Eles conversavam por horas sobre tudo, desde filosofia barata até fofocas bestas. Não havia silêncios desconfortáveis, não havia necessidade de impressionar. Era tão fácil estar com ele que Elisa quase esquecia que tudo era mentira. Quase. Saíram da livraria quando já escurecia. Pietro insistiu em caminhar pela cidade em vez de chamar o carro. As ruas estavam cheias de vida noturna, casais passeando, músicos tocando nas esquinas. Posso te perguntar uma coisa? Elisa quebrou o silêncio enquanto andavam. Sempre. Por que você realmente nunca se casou? Não me venha com essa história de pressão da família. Você é bonito, rico e inteligente. Mulheres devem se jogar aos seus pés. Pietro riu baixinho. Você acha que sou bonito? Não muda de assunto. Tá bom. Ele enfiou as mãos nos bolsos. Ah, verdade. Eu nunca conheci alguém que me visse realmente. Elas veem o dinheiro, o sobrenome, o estilo de vida, mas eu, o homem por trás disso tudo, ninguém nunca quis conhecer essa parte. Isso é triste. É solitário, ele corrigou. Mas estou acostumado. Eles pararam em frente a uma vitrine iluminada. Suas reflexões olhavam de volta, lado a lado. Pietro estava tão perto que Elisa sentia o calor do corpo dele. E você? Ele perguntou. Por que uma mulher incrível como você está solteira? Quem disse que sou incrível? Eu disse, agora responde. Elisa suspirou. Eu tive um namorado há 2 anos. Ele dizia que me amava, mas quando eu perdi o emprego e as coisas ficaram difíceis, ele sumiu. Não aguentou me ver lutando. Desde então não confio fácil. Ele era um idiota. Era. Ela sorriu sem alegria. Mas me ensinou uma lição importante. Pessoas saem quando a vida fica difícil. É melhor não se apegar muito. Pietro se virou para ela totalmente. Nem todo mundo é assim. Você sabe disso por experiência? Não, ele admitiu. Mas quero acreditar que existe gente que fica, que não foge quando as coisas complicam. O olhar dele era intenso demais. Elisa desviou, o coração batendo mais rápido. Está ficando tarde. Devia me levar para casa. No caminho, nenhum dos dois falou muito. Mas quando o carro parou em frente ao prédio de Elisa, Pietro segurou o braço dela suavemente antes que saísse. Elisa, obrigado. Por hoje. Por todas essas semanas. Você fez isso ficar muito mais fácil do que eu imaginei. É para isso que você me paga, não? A expressão no rosto dele mudou. É, claro, o acordo. Elisa sentiu um aperto no peito com a forma como ele disse isso, como se tivesse esquecido por um momento que era tudo encenação. Porque ela também estava esquecendo. Principalmente quando estavam sozinhos assim, quando não havia plateia, quando não havia necessidade de fingir. Nesses momentos parecia real demais. Boa noite, Pietro. Boa noite. Elisa entrou no prédio sem olhar para trás. Subiu as escadas até seu apartamento com as pernas pesadas. Fechou a porta, encostou nela e deixou escapar o suspiro que estava prendendo. Ela estava se apaixonando. A realização caiu sobre ela como um balde de água fria. Não era mais fingimento, não era mais atuação. Quando ele sorria, seu coração pulava. Quando ele tocava sua mão, sua pele formigava. Quando ele olhava para ela daquele jeito, ela esquecia de respirar. Não, ela murmurou deslizando pela porta até sentar no chão. Isso não pode estar acontecendo. Mas estava. Ela estava se apaixonando por Pietro Jordão, um homem fora do seu alcance.
Um homem que a estava pagando para fingir sentimentos que, ironicamente, estavam se tornando reais. E o pior, ela tinha certeza que ele não sentia o mesmo. Para ele, ela era uma solução conveniente, uma atriz convincente para enganar sua família. Nada mais. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem de Pietro. Esqueci de dizer. Tem um jantar beneficente na sexta. Vai precisar de um vestido mais formal. Mando buscar amanhã. Boa noite, Elisa. Elisa olhou para a mensagem por um longo tempo. Profissional. Direto. Tratando aquilo pelo que era. Um acordo comercial. Ela digitou uma resposta simples. Ok. Boa noite. Então abraçou os joelhos e deixou as lágrimas escorrerem silenciosamente. Como ela tinha sido tão estúpida? Como tinha deixado isso acontecer? Faltavam 3 semanas para o prazo de 6 semanas acabar. 3 semanas e aquilo tudo terminaria. Pietro pagaria o valor combinado. Eles se despediriam educadamente e ela voltaria para sua vida normal. Sem ele. A dor dessa perspectiva era física. Elisa pressionou a mão contra o peito, tentando controlar a respiração irregular. Ela precisava se proteger. Precisava criar distância emocional antes que fosse tarde demais. Mas enquanto olhava a mensagem dele na tela, o apelido carinhoso que ela tinha salvado no celular, Pietro, que ela mesma tinha colocado para dar autenticidade caso alguém visse, Elisa sabia a verdade. Já era tarde demais. Ela tinha se apaixonado pelo homem que estava pagando por sua companhia e não fazia a menor ideia de como sobreviveria quando tudo isso acabasse. Durante os dias seguintes, Elisa tentou manter uma fachada normal. O jantar beneficente foi elegante e cheio de gente importante. Pietro apresentou ela para vários conhecidos, sempre com orgulho na voz, sempre com a mão firme nas costas dela. Essa é Elisa, minha namorada, ele dizia. E cada vez que falava aquela palavra, o coração dela doía mais. Porque não era real. Nada daquilo era real. Mas quando estavam dançando no salão, com a música suave tocando e os braços dele ao redor dela, Elisa se permitiu fingir. Só por um momento, se permitiu acreditar que aquilo era de verdade, que ele realmente a amava. Você está quieta hoje, Pietro observou, olhando para ela enquanto dançavam. Tudo bem? Tudo. Só cansada. Mas não era cansaço. Era o peso de amar alguém que nunca seria dela. O jantar beneficente tinha sido cansativo, cheio de pessoas importantes fazendo conversas vazias. Elisa tinha sorrido, cumprimentado, representado o papel de namorada perfeita. Mas por dentro, seu coração estava despedaçando aos poucos. Cada toque casual de Pietro, cada olhar que ele lançava, cada momento que parecia genuíno, doía mais do que o anterior. Já haviam se passado 4 semanas desde o início do acordo. 4 semanas que pareciam ter durado uma vida inteira. Faltavam apenas 2 semanas para o prazo de 6 semanas terminar, e Elisa sentia cada dia que passava como uma contagem regressiva dolorosa. Quando Pietro a convidou para jantar em sua cobertura na noite seguinte, algo na voz dele estava diferente, mais sério, mais pesado. Preciso conversar com você sobre algo importante, ele tinha dito. Elisa passou o dia inteiro com um nó no estômago. Era isso. Ele ia encerrar o acordo antes do prazo. Talvez tivesse percebido que ela estava se apegando demais, que tinha cruzado a linha entre fingimento e realidade. Quando chegou à cobertura, o apartamento estava diferente. Velas espalhadas pela sala, a vista da cidade brilhando através das janelas do chão ao teto. Uma mesa preparada com sofisticação, mas de forma íntima. Você está linda, Pietro disse quando a viu, mas sua voz tremia levemente. Obrigada. Elisa entrou, cada músculo tenso. O que está acontecendo? Jantar primeiro. Conversa depois, pode ser? A refeição foi tortuosa. Elisa mal conseguia comer, o estômago revirado de ansiedade. Pietro também estava diferente, inquieto, mexendo no copo de vinho sem realmente beber. Pietro, você está me assustando, Elisa disse finalmente. O que você precisa me dizer?
Ele colocou o garfo no prato, o som ecoando no silêncio. Passou a mão pelo cabelo, respirou fundo, olhou para ela com aqueles olhos escuros que a faziam esquecer de tudo. Eu não quero que isso acabe em 2 semanas. Elisa piscou confusa. O quê? O acordo, o prazo. Eu não quero que termine. Pietro se levantou, começou a andar pela sala. Elisa, eu me apaixonei por você. Completamente. O mundo pareceu parar. Elisa ficou congelada na cadeira, o coração batendo tão forte que ela mal conseguia ouvir a própria respiração. Eu tentei não deixar acontecer, ele continuou, as palavras saindo rápidas agora. Tentei lembrar que era só um acordo que tinha prazo para terminar, mas toda vez que estou com você, esqueço de tudo isso. Você trouxe luz para minha vida, Elisa, autenticidade, algo real em meio a tanta falsidade. Pietro, não. Deixa eu terminar. Ele parou na frente dela, se ajoelhou para ficar na altura dos olhos dela. Eu sei que começou de forma errada, que te coloquei nessa situação estranha. Mas o que sinto por você não tem nada de falso. Quando você sorri, meu dia fica melhor. Quando você fala, eu poderia ouvir por horas. Quando você não está perto, eu sinto sua falta de um jeito que dói. Elisa começou a chorar antes que pudesse impedir, mas não eram as reações que ele esperava. Ela se levantou bruscamente da cadeira, afastando-se dele. Não, ela sussurrou, a voz quebrando. Não, não, não. Elisa, você não pode fazer isso. A voz dela saiu mais alta do que pretendia. Você não pode dizer essas coisas. Pietro se levantou confuso. Por quê? Eu pensei, você sente alguma coisa por mim também, não sente? Eu vejo nos seus olhos, na forma como você me olha. Não importa o que eu sinto. Elisa abraçou o próprio corpo, como se tentasse se segurar fisicamente. Isso nunca vai funcionar. Você não está vendo? Somos de mundos totalmente diferentes. Eu não me importo com isso. Mas eu me importo. Ela gesticulou para o apartamento luxuoso ao redor. Olha esse lugar, Pietro. Olha a sua vida. E agora olha a minha. Eu mal consigo pagar o aluguel, não tenho educação formal. Venho de um bairro que você provavelmente nem sabe que existe. Nada disso importa para mim. Vai importar. As palavras saíram como um grito desesperado. Eventualmente vai importar. Seus amigos vão me julgar. Sua família vai perceber que não sou boa o suficiente. E você vai acordar um dia e perceber que cometeu um erro. Que se deixou levar por uma fantasia. Isso não vai acontecer. Você não sabe disso, ninguém sabe. Ela limpou as lágrimas com raiva. Eu já passei por isso, Pietro. Já fui a namorada que não era boa o suficiente. Já via vergonha nos olhos de alguém quando precisava me apresentar para pessoas importantes. Eu não vou passar por isso de novo. Eu não sou ele, Pietro disse firmemente, dando um passo à frente. Eu nunca teria vergonha de você. Nunca. Você diz isso agora. Mas e quando suas expectativas mudarem? Quando você perceber que eu não posso acompanhar seu estilo de vida? Quando te der um filho que as pessoas vão olhar torto porque a mãe é uma ex-garçonete? Elisa, por favor. Não! Ela afastou quando ele tentou tocá-la. Eu não posso fazer isso. Não posso me entregar sabendo que no final vou me destruir. Porque quando você for embora, e você vai, não vai sobrar nada de mim. Eu não vou embora. Todo mundo vai embora. Elisa soluçou, a voz quebrando totalmente. Todo mundo sempre vai embora quando as coisas ficam difíceis, quando a realidade bate, quando percebem que não vale a pena o esforço. Pietro ficou parado, a dor evidente no rosto. Então você está dizendo que não sente nada por mim? Que tudo foi só atuação? Elisa queria dizer que sim. Queria mentir, proteger a si mesma, criar uma barreira intransponível entre eles. Mas as palavras não saíram. Sua voz falhou. Eu preciso de tempo. Preciso pensar. Quanto tempo? Não sei, só preciso processar tudo isso. E o acordo? Eu não posso continuar fingindo agora. Não depois disso. Pietro assentiu lentamente, enfiando as mãos nos bolsos. A derrota nos ombros dele era palpável. Tudo bem. Eu vou te dar o tempo que precisar e quanto ao dinheiro do acordo, eu vou transferir o valor completo amanhã.
Você cumpriu sua parte, mesmo que esteja terminando antes. Eu não quero o dinheiro, Elisa disse, a voz fraca. Elisa, eu não quero, não depois disso. Não posso aceitar dinheiro por algo que se tornou real para mim também. Os olhos de Pietro se arregalaram. Então você sente? Eu preciso ir. Elisa pegou a bolsa com mãos trêmulas. Por favor, não torna isso mais difícil. Elisa, espera. Só me diz uma coisa. Ele esperou até ela olhar para ele. Você me ama? As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora. Eu te amo tanto que me apavora. E é exatamente por isso que preciso ir. Ela não esperou pela resposta. Apenas correu para a porta e saiu, deixando Pietro sozinho na cobertura repleta de velas. No elevador, ela desabou, soluçando sem controle. Nos dias seguintes, Elisa evitou todas as ligações de Pietro. Ele mandava mensagens perguntando se estava bem, dizendo que respeitava seu espaço, mas que não desistiria dela. Cada mensagem era uma facada no coração dela. Carmen ligou também, depois Luísa. Elisa inventou desculpas para todas. Uma semana se arrastou. Elisa se trancou no apartamento, chorou até não ter mais forças e tentou desesperadamente descobrir o que fazer. Então veio a mensagem de Carmen que mudaria tudo. Querida, você precisa vir jantar conosco. Pietro está diferente, você está sumida. Por favor, venha, mesmo que seja só para conversarmos. Sinto sua falta. Elisa leu a mensagem várias vezes. A gentileza genuína nas palavras de Carmen quebrou algo dentro dela. Talvez ela precisasse enfrentar isso. Talvez precisasse ver Pietro uma última vez, ter algum tipo de encerramento antes de seguir em frente. Ela respondeu: Eu vou. Uma semana depois da confissão na cobertura, Elisa chegou na mansão dos Jordão com o coração acelerado. 7 dias de silêncio. 7 dias evitando Pietro. 7 dias tentando convencer a si mesma de que tinha feito a escolha certa. Mas a mensagem de Carmen tinha quebrado suas defesas. Pietro estava na sala quando ela entrou. Seus olhos se encontraram por um segundo intenso, antes dele desviar o olhar. Ele parecia cansado, com olheiras que não estavam lá antes, como se não estivesse dormindo bem. Elisa, Luísa a abraçou apertado. Você sumiu, menina. Estava com saudades. Desculpa, tive uns problemas para resolver. O jantar foi estranhamente tenso. Pietro mantinha uma distância respeitosa, participando pouco das conversas. Carmen tentava manter o clima leve, mas era óbvio que estava preocupada. Luísa olhava entre os dois com curiosidade mal disfarçada. Iracy, como sempre, observava tudo em silêncio. Mas havia algo diferente em seus olhos. Um brilho conhecedor, como se estivesse esperando o momento certo. Foi durante a sobremesa que a bomba explodiu. Eu sempre soube, Iracy disse calmamente, colocando a colher no prato. Todos olharam para ela. Soube o quê, vó? Pietro perguntou, sua voz cautelosa. Que vocês dois estavam mentindo desde o primeiro jantar. O silêncio foi absoluto. Carmen deixou o garfo cair. Luísa arregalou os olhos. Elisa sentiu o sangue congelar nas veias. Vó, do que você está falando? Pietro tentou, mas sua voz vacilou. Não me insulte fingindo que não sabe. Iracy olhou diretamente para ele. Vocês dois eram tensos demais, ensaiados demais. A história era perfeita demais. Casais verdadeiros têm contradições, momentos naturais. Vocês pareciam atores decorando um roteiro. Mãe, você está insinuando que... Carmen começou incrédula. Não estou insinuando. Estou afirmando. Iracy se virou para Elisa e Pietro. Vocês mentiram desde o início. Não era um relacionamento real, era? Pietro fechou os olhos, derrotado. Elisa sentiu as emoções transbordando. Não, ele admitiu baixinho. Não era. Carmen levou a mão à boca, os olhos marejados. Pietro, como você pôde? Mãe, vocês nos enganaram? Luísa parecia entre chocada e magoada. Tudo foi mentira? Deixa eu explicar. Pietro se levantou. Eu estava desesperado com a pressão para casar. Vocês não me davam paz, principalmente a avó. E quando vi Elisa sendo humilhada naquele restaurante, menti sem pensar.
Depois pareceu uma solução para todos. Uma solução baseada em mentira. Carmen disse, a voz trêmula. Pietro, eu criei você melhor que isso. Eu sei, foi errado, eu sei. Ele passou a mão pelo rosto, mas não foi tudo mentira. Como assim? Iracy perguntou, a voz ainda calma apesar do caos emocional ao redor. Pietro olhou para Elisa. Começou como farsa, mas eu me apaixonei. Por ela, por tudo que ela é. Elisa não conseguiu segurar mais. As emoções que estava reprimindo há dias finalmente transbordaram. Espera, Luísa interrompeu, olhando para Iracy. Vó, você disse que sempre soube. Desde o primeiro jantar. Por que não disse nada? Iracy tomou um gole de vinho antes de responder. Porque eu queria ver se havia potencial para algo real. No primeiro jantar vocês estavam fingindo, sim, mas eu vi centelhas, a forma como Pietro olhava para Elisa quando achava que ninguém estava vendo, a forma como ela corava quando ele tocava sua mão. Havia química genuína debaixo da mentira. Então você nos testou, Pietro disse, começando a entender. Exatamente. Quando perguntei a Elisa se estava comigo pelo dinheiro, não estava testando a mentira. Estava testando o caráter dela. E ela passou. Naquele momento, eu decidi dar tempo para vocês descobrirem o que eu já sabia. Que havia algo real acontecendo. E você? Carmen perguntou gentilmente para Elisa, limpando as próprias lágrimas. Como se sente em relação ao meu filho? Elisa respirou fundo. Eu peço desculpas, do fundo do coração. Vocês me acolheram, foram gentis comigo, e eu menti para vocês. Foi covarde e cruel da minha parte. Mas você ama ele? Luísa insistiu. Elisa olhou para Pietro, que a observava com esperança dolorosa nos olhos. Eu amo, ela confessou, a voz quebrando. Eu amo tanto que me apavora, mas tenho muito medo de não ser boa o suficiente. De um dia ele acordar e perceber que cometeu um erro. De não conseguir me encaixar nesse mundo. Eu nunca vou acordar e me arrepender, Pietro disse firmemente. Nunca. Foi exatamente por isso que confessei meus sentimentos antes do prazo acabar. Porque percebi que não queria que fosse temporário. Queria que fosse real. Mas e se você se arrepender? Elisa soluçou. Se sua família, seus amigos, todo mundo ficar te dizendo que eu não sou adequada, eventualmente você vai começar a acreditar. Então eles podem ir para o inferno, Pietro declarou. Eu não me importo com o que ninguém pensa. Só me importo com você. Carmen chorava silenciosamente. Luísa tinha os olhos marejados. Até Iracy parecia comovida, embora tentasse não demonstrar. Vocês nos machucaram, Carmen disse após um longo silêncio. A mentira machucou. Eu sei, mãe, e sinto muito. Profundamente, Pietro respondeu. Mas, Carmen continuou olhando entre os dois. Eu vi os olhares de vocês. Durante todas essas semanas, havia algo genuíno ali. Algo real que nem vocês percebiam ainda. Havia, Elisa confirmou. Eu juro que é real agora. Iracy se levantou da mesa, caminhando até ficar na frente de Elisa e Pietro. Ela estudou os dois por um momento que pareceu eterno. A mentira foi errada, ela disse finalmente. Mas o amor que vocês sentem um pelo outro, isso eu reconheço quando vejo. Está nos olhos de vocês, e é exatamente por isso que deixei a farsa continuar. Porque sabia que vocês precisavam de tempo para descobrir isso sozinhos. Vó, Pietro começou. Deixa eu terminar. Iracy ergueu a mão. Você nunca olhou para ninguém do jeito que olha para ela, Pietro. E ela está tão apaixonada que mal consegue respirar perto de você. Eu vi isso desde o início. Elisa corou intensamente. Então aqui está o que vai acontecer. Iracy continuou, sua voz assumindo um tom de decisão final. Vocês vão parar com essa bobagem de ter medo. Vão assumir que se amam e construir algo real, honesto, sem mentiras dessa vez. Mas eu machuquei vocês, Elisa protestou. Como podem me perdoar? Luísa se levantou e abraçou Elisa por trás. Porque qualquer pessoa capaz de transformar meu irmão em alguém tão vulnerável merece uma chance. Eu não chorei, Pietro resmungou. Chorou sim.
Vi você ontem no escritório olhando aquela foto que tirou com ela no parque. Apesar de tudo, Elisa riu entre as emoções. Carmen se juntou ao abraço, envolvendo Elisa com carinho maternal. A mentira doeu, querida, mas o amor de vocês é genuíno. Eu senti desde o começo. Só estava esperando vocês admitirem para si mesmos. Então, Iracy disse, uma mão no quadril. Vamos tentar de novo, dessa vez com a verdade. Pietro olhou para Elisa, vulnerável e esperançoso. O que você diz? Me dá uma chance de fazer isso direito? De te amar do jeito que você merece? Elisa olhou ao redor. Carmen sorria entre emoções. Luísa acenou encorajadoramente. Iracy apenas observava com aquele olhar sábio que via através de tudo desde o primeiro dia. E Pietro a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu ainda tenho medo, ela admitiu baixinho. Eu sei, e vou passar o resto da vida provando que não precisa ter. Elisa respirou fundo, sentindo como se estivesse à beira de um precipício. Ela podia recuar, se proteger, continuar sozinha e segura. Ou podia pular, confiar, se permitir amar e ser amada. Tudo bem, ela sussurrou. Vamos tentar de novo, do jeito certo dessa vez. Pietro a puxou para um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar. E pela primeira vez em semanas, Elisa sentiu o peso no peito se aliviar. Agora vem cá, Iracy disse, pegando as mãos dos dois. Nada de mais mentiras, nada de fingir. Vocês vão construir isso do jeito certo com honestidade. Entendido? Entendido, eles disseram juntos. Bom, agora terminem essa sobremesa que está ficando fria. E Pietro, para de olhar para ela desse jeito meloso. Você está me dando diabetes. Todos riram, a tensão finalmente se dissipando por completo. Os primeiros dias do recomeço foram estranhos, como aprender a caminhar de novo. Dessa vez não havia roteiro, não havia atuação. Era apenas Elisa e Pietro descobrindo um ao outro sem máscaras. Vem comigo, Pietro disse numa manhã de sábado, aparecendo no apartamento dela com 2 cafés e aquele sorriso que fazia o coração dela disparar. Para onde? É surpresa. Confia em mim? Elisa pegou a bolsa. Estou tentando. Ele a levou para um parque no subúrbio da cidade, longe das áreas nobres que costumavam frequentar. Tinha crianças jogando bola, famílias fazendo piquenique, cachorros correndo soltos. Eu costumava vir aqui quando criança, Pietro explicou enquanto caminhavam. Meu pai odiava. Dizia que era lugar de gente comum, que eu devia frequentar clubes privados, mas minha mãe me trazia escondido. Dizia que eu precisava conhecer o mundo real. Sua mãe é especial. É. Ela sempre foi a voz da razão na família. Pietro parou debaixo de uma árvore grande. Eu quero que você conheça todos os meus lugares, Elisa. Não os lugares que as pessoas esperam que eu goste, os lugares que realmente significam algo para mim. Eles sentaram na grama. Pietro começou a contar histórias da infância, das brigas com Luísa, das travessuras que fazia para irritar o pai. Elisa compartilhou memórias de crescer com pouco, de como a mãe trabalhava demais, mas sempre arranjava tempo para brincar com ela. Eu quero conhecer sua mãe, Pietro disse de repente. O quê? Por quê? Porque ela te criou. Porque ela é importante para você. Porque quero conhecer todas as partes da sua vida. 2 semanas depois, Elisa levou Pietro ao bairro onde cresceu. As ruas eram estreitas, as casas simples, totalmente diferente do mundo dele. Ela observava nervosa a reação dele, esperando ver desconforto ou julgamento. Mas Pietro cumprimentava os vizinhos que a conheciam desde pequena, aceitou o convite do seu João para ver o jardim, brincou com as crianças que jogavam bola na rua. Ele é simpático, Dona Maria, a vizinha fofoqueira, sussurrou para Elisa. E te olha com um carinho, menina. Esse aí é apaixonado. A casa da mãe de Elisa era pequena, mas aconchegante, cheia de fotos e lembranças. Dona Teresa recebeu Pietro com desconfiança inicial, os braços cruzados e o olhar avaliador. Então, você é o tal do Pietro, ela disse, sem rodeios.
O homem rico que minha filha diz que ama. Sou eu, sim, senhora. Pietro não se intimidou. E eu amo sua filha mais do que consigo expressar em palavras. Palavras são fáceis, ações que mostram caráter. Concordo totalmente. Dona Teresa preparou um almoço simples, mas delicioso. Durante a refeição, ela fez perguntas diretas sobre as intenções de Pietro, sobre como ele tratava Elisa, sobre o que ele esperava do futuro. Pietro respondeu a tudo com honestidade, sem tentar impressionar ou esconder nada. Ele é diferente do que eu esperava, Dona Teresa admitiu para Elisa quando Pietro foi ao banheiro. Tem humildade genuína, e o jeito que ele olha para você é do jeito que seu pai olhava para mim. Os olhos de Elisa se encheram de emoção. Fazia anos que ela não ouvia a mãe falar do pai, que havia morrido quando ela era pequena. Você aprova? Eu aprovo. Mas se ele te machucar, eu quebro ele no meio, rico ou não. Elisa riu, abraçando a mãe apertado. As semanas se transformaram em meses. A intimidade entre eles crescia naturalmente, sem pressa, mas com certeza. Pietro apresentou Elisa formalmente em eventos da empresa, deixando claro para todos que ela era a mulher da vida dele. Alguns olharam com preconceito, mas ele cortava qualquer comentário maldoso antes mesmo de começar. Não me importa o que pensam, ele disse depois de um jantar particularmente tenso com sócios da empresa. Eles podem aceitar você ou podem procurar outro sócio. Pietro, você não pode arriscar seus negócios por minha causa. Posso e vou. Você é mais importante que qualquer negócio. Uma noite, depois de um jantar na cobertura, a tensão acumulada entre eles finalmente encontrou resolução. Eles estavam no sofá, conversando sobre nada e tudo, quando os olhares se prolongaram mais que o normal. Elisa, Pietro sussurrou, sua mão acariciando o rosto dela. Eu posso te beijar? De verdade dessa vez? Em resposta, ela fechou a distância entre eles. O beijo começou gentil, hesitante, mas rapidamente se aprofundou. Meses de tensão não resolvida, de sentimentos reprimidos, de desejos contidos, explodiram de uma vez. Você tem certeza? Pietro perguntou quando as respirações se aceleraram, quando as mãos começaram a explorar. Eu tenho. Elisa puxou ele mais perto. Nunca tive tanta certeza de nada. A noite foi uma revelação de intimidade e conexão. Pietro era incrivelmente atencioso, certificando-se de que ela se sentisse amada em cada toque, em cada beijo, em cada momento. Não havia pressa, não havia vergonha. Apenas dois corações finalmente se permitindo serem vulneráveis um com o outro. Depois, deitados entrelaçados enquanto a cidade brilhava através das janelas, Elisa traçou padrões invisíveis no peito de Pietro. No que está pensando? Ele perguntou beijando o topo da cabeça dela. Que eu estava errada, sobre tudo. Como assim? Eu pensei que o medo era mais forte que o amor, que era melhor se proteger do que arriscar. Mas você me provou que às vezes vale a pena ser corajosa. Pietro a apertou mais forte. Você me salvou, sabia? Eu estava vivo, mas não vivia. Apenas existia, fazendo o que era esperado, sem sentir nada profundo. Você me acordou. Nos meses seguintes, eles enfrentaram desafios. Discussões sobre pequenas coisas, sobre grandes coisas. Elisa insistiu em continuar trabalhando, em manter sua independência. Pietro apoiou totalmente, até ajudando ela a abrir um pequeno café que ela sempre sonhou em ter. Eu não quero ser sustentada, ela explicou. Preciso construir algo meu. Eu sei, e vou te apoiar em tudo o que quiser fazer. Eles aprenderam a se comunicar, a resolver conflitos, a construir uma parceria real. Carmen e Luísa se tornaram amigas verdadeiras de Elisa. Até Iraci, com toda a sua rigidez, demonstrava carinho à sua maneira. Uma noite, quase um ano depois do recomeço honesto, Pietro a levou de volta àquele parque onde haviam conversado meses atrás. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Lembra quando você disse que tinha medo? Pietro perguntou, segurando as mãos dela. Lembro. Eu tinha muito medo. E agora? Elisa sorriu. Ainda tenho. Mas agora sei que o medo não precisa me paralisar. E que você vai estar aqui mesmo nos dias difíceis. Sempre.
Pietro respirou fundo. E é por isso que quero te perguntar algo. Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. O coração de Elisa disparou. Não é um anel enorme e ostentoso, ele explicou, abrindo a caixa para revelar um anel delicado com uma pedra simples, mas linda. É algo que combina com você. Autêntico, bonito, único. Pietro, Elisa Carvalho, você transformou minha vida. Me ensinou o que é amor verdadeiro. Me mostrou que felicidade não tem nada a ver com dinheiro ou status. Você é minha melhor amiga, meu amor. Minha casa. Quer casar comigo? De verdade dessa vez. Elisa puxou Pietro para levantar e o beijou com toda a intensidade que sentia. Sim, com certeza sim. 2 anos se passaram desde aquele pedido de casamento no parque. 2 anos de construção, de aprendizado, de amor que amadurecia e se fortalecia a cada dia. O casamento tinha sido exatamente como eles queriam. Não uma cerimônia pomposa e fria, mas algo que unia os 2 mundos harmoniosamente. A festa aconteceu num salão elegante, mas aconchegante, com os amigos do bairro de Elisa se misturando naturalmente com a alta sociedade de Pietro. Carmen chorou durante toda a cerimônia, emocionada ao ver o filho tão genuinamente feliz. Iraci, sentada na primeira fileira, tinha um sorriso satisfeito no rosto, como se soubesse desde sempre que aquilo aconteceria. Eu sabia que vocês 2 iam acabar juntos, ela sussurrou para Elisa antes da cerimônia. Amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Luísa foi a madrinha mais irreverente que alguém poderia pedir, fazendo um discurso hilário que arrancou risadas de todos, inclusive dos convidados mais sérios. Dona Teresa, mãe de Elisa, estava radiante vendo a filha tão realizada. Durante a valsa, ela dançou com Pietro e sussurrou algo que fez os olhos dele marearem. Ela disse que meu pai estaria orgulhoso, Pietro contou para Elisa depois, que eu soube escolher uma mulher de verdade. A lua de mel foi na Grécia, 2 semanas de paz, mar e descobertas. Eles caminharam por ruínas antigas, nadaram em águas cristalinas, comeram em pequenas tavernas à beira-mar. Sem luxo excessivo, apenas eles 2 aproveitando cada momento. Eu poderia ficar aqui para sempre, Elisa disse uma noite, deitada na varanda com a cabeça no colo de Pietro. Então vamos ficar. Você tem uma empresa para tocar. A empresa pode esperar, você não pode. Quando voltaram, a vida retomou seu ritmo. Elisa expandiu o café, que estava se tornando popular no bairro. Pietro passou a trabalhar menos, priorizando tempo com a esposa. Eles jantavam com a família toda semana, mantinham contato com Dona Teresa diariamente, construíam uma rotina que era deles. Foi numa manhã comum, 3 meses depois do casamento, que tudo mudou. Elisa estava se sentindo estranha há dias. Enjoos matinais, cansaço excessivo, seios sensíveis. Quando a menstruação atrasou pela 2ª semana, ela comprou um teste de farmácia. As 2 linhas apareceram quase imediatamente. Ela ficou parada no banheiro por 10 minutos completos, o teste nas mãos trêmulas tentando processar a informação. Grávida. Ela estava grávida. Pietro chegou do trabalho e a encontrou sentada no sofá, o teste ao lado. Elisa, o que aconteceu? Você está bem? Ele correu até ela preocupado. Ela apenas apontou para o teste. Pietro pegou, olhou, piscou várias vezes. Então um sorriso enorme se abriu no rosto dele. Sério? A gente vai ter um bebê? Vamos. Elisa começou a chorar. Pietro, vamos ter um bebê. Ele a puxou para um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar, mas não se importou. Eles ficaram ali chorando e rindo ao mesmo tempo, tomados pela emoção. A gravidez foi anunciada em um jantar em família. Carmen gritou de alegria. Luísa pulou na cadeira. Iraci ficou emocionada apesar de tentar esconder. Dona Teresa chorou tanto que precisou sentar. Eu vou ser avó. Ela repetia entre soluços. Minha filha vai me dar um neto. Ou neta, Elisa corrigiu sorrindo. Vai ser menina. Iraci declarou com certeza absoluta. Eu sinto essas coisas. E Iraci estava certa como sempre. A ultrassom confirmou. Uma menina. Laura, Elisa disse imediatamente.
Quero chamar ela de Laura. Laura Jordão. Carvalho. Pietro testou o nome. É lindo. Os meses seguintes foram uma mistura de emoção e preparação. Pietro se tornou obsessivo, lendo todos os livros sobre gravidez e paternidade que conseguiu encontrar. Ele acompanhou todas as consultas, tirou 1000 fotos da barriga crescendo. Montou o quarto do bebê com dedicação impressionante. Pietro, você não precisa pintar o quarto 3 vezes porque a cor não está exatamente como você imaginou. Elisa disse, rindo, quando o viu recomeçando pela 3ª vez. Preciso sim. Tudo tem que estar certo para nossa filha. Elisa floresceu durante a gravidez. A ansiedade inicial deu lugar a uma calma radiante. Ela conversava com a barriga, cantava para Laura, imaginava como seria segurá-la nos braços. Você vai ser amada, ela sussurrava à noite, tão amada que nem vai acreditar. Quando as contrações começaram, uma noite de março, Pietro quase entrou em pânico. Tá na hora. Vamos, hospital, agora. Pietro, calma. Ainda estão espaçadas. Temos tempo? Não temos tempo nenhum. E se o bebê nascer no carro? E se... Respira. Elisa segurou o rosto dele. Está tudo bem. A gente vai ficar bem. O trabalho de parto durou 8 horas. Pietro ficou ao lado de Elisa o tempo todo, segurando sua mão, enxugando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento. Você é a mulher mais forte que eu conheço, ele dizia. Você consegue. E ela conseguiu. Quando o primeiro choro de Laura ecoou na sala, o mundo inteiro pareceu parar. A enfermeira colocou a bebê nos braços de Elisa, e ela olhou para aquele rostinho com emoção transbordando. Oi, Laura, ela sussurrou. A mamãe te esperou por tanto tempo. Pietro estava chorando abertamente, sem nenhuma vergonha. Quando segurou a filha pela primeira vez, suas mãos tremiam tanto que Elisa precisou ajudar a posicioná-la. Ela é linda, ele disse entre soluços. Olha só, Elisa, ela é linda. É nossa filha, claro que é linda. A família chegou em massa ao hospital. Iraci, já com seus 70 e poucos anos, segurou a bisneta com ternura infinita e sussurrou bênçãos antigas. Carmen e Luísa se derreteram pela bebê. Dona Teresa chorou tanto que precisou sair para se recompor. Minha netinha, ela repetia, beijando a testa de Laura. Minha netinha linda. Nos primeiros meses, a vida se tornou um borrão de fraldas, mamadas e noites mal dormidas. Mas nenhuma vez Elisa ou Pietro reclamaram. Cada sorriso de Laura, cada som, cada descoberta era um milagre. Você lembra daquele dia no restaurante? Elisa perguntou uma noite com Laura dormindo no colo dela e Pietro ao seu lado no sofá. Como eu poderia esquecer? Foi o dia que mudou minha vida inteira. Eu estava tão humilhada, tão quebrada. Se alguém me dissesse que aquele dia terrível levaria a tudo isso, eu nunca acreditaria. Pietro passou o braço pelos ombros dela, beijou sua têmpora. Às vezes as melhores coisas começam dos piores momentos. Anos depois, sentados no jardim da casa que haviam comprado juntos, observando Laura brincar com seu cachorro, Pietro abraçou Elisa por trás. Você sabe que te amo, né? Ele sussurrou no ouvido dela. Eu sei. Você me lembra todos os dias. Você é e sempre será o melhor acontecimento inesperado da minha vida. Elisa virou para beijá-lo suavemente. Sabe o que é engraçado? Eu sempre achei que mentiras destruíam coisas. Mas a nossa mentira, ela criou algo real, algo lindo. Não foi a mentira que criou isso. Foi a coragem de ser verdadeiro depois. Laura correu até eles, pulando no colo de Elisa. Mamãe, papai, vem brincar. Eles se levantaram juntos de mãos dadas, seguindo a filha pelo jardim. A farsa que os uniu tinha se transformado na verdade mais bonita que poderiam imaginar. Uma família construída sobre amor verdadeiro, respeito mútuo e a coragem de acreditar que às vezes vale a pena arriscar o coração. E enquanto o sol se punha pintando o céu de dourado, Elisa olhou para Pietro, para Laura, para a vida que haviam construído juntos, e soube com absoluta certeza que estava exatamente onde deveria estar.
em casa. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.